Amém. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, o texto sagrado diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Senhor, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, da morte, não poderão vencê-la. Amém. Esse é o texto sagrado para a nossa vida aqui essa noite. Como eu falei, a gente acabou de ver o vídeo no telão, hoje a gente se lembra da igreja perseguida. É uma data que foi criada como um movimento nacional de oração em favor dos cristãos que são perseguidos ao redor do mundo. A estimativa atual é que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam atualmente algum tipo de perseguição por conta da sua fé, por conta do Evangelho, por conta do seu amor a Cristo. E esses irmãos precisam das nossas orações, precisam muito. Recentemente, no dia 5 de abril desse ano que a gente está, 5 cristãos de uma fazenda na Vila Tongan, na província central de Pyongan Sul, lá na Coreia do Norte, foram levados presos por estarem cometendo o crime de orar, por estarem orando. A polícia invadiu o encontro, levou esses cristãos depois que um informante entregou essas pessoas. Em 2009, um bebê de 2 anos de idade, foi condenado à prisão perpétua lá na Coreia do Norte, pelos seus pais estarem com uma Bíblia Sagrada nas mãos. Esse caso só foi revelado agora, há poucos meses, pelo novo relatório sobre religião, feito pelo Departamento do Estado norte-americano. Segundo esse mesmo documento, pelo menos 70 mil cristãos estão presos hoje na Coreia do Norte por seguirem a Cristo. A gente não faz ideia dessa realidade. Lá, pessoas que são flagradas com uma cópia da Bíblia nas suas mãos, elas podem enfrentar a pena de morte e os seus familiares podem ser condenados à prisão perpétua, como foi o caso desse bebê. Onde que esse bebê está agora? Lá, mulheres e meninas cristãs são estupradas pelas autoridades norte-coreanas só para que eles mostrem uma oposição tosca à doutrina bíblica de pureza sexual. Mas isso não é algo restrito só a esses países. A gente vê traços de perseguição em países que também se dizem livres. Na primeira semana de junho desse ano também, o Distrito Escolar de Davis, lá no estado de Utah, Estados Unidos, o país que se diz o mais livre do mundo, removeu a Bíblia das escolas primárias e secundárias por conter, segundo eles, vulgaridade e violência. A gente está caminhando para tempos assim, que as pessoas vão pegar a Bíblia e vão querer condenar a gente porque aqui tem vulgaridade, segundo eles dizem, violência. A mudança lá nesse distrito, que atende mais de 70 mil alunos, aconteceu depois da reclamação de um pai que foi feita no ano passado. Eu poderia ficar aqui o mês inteiro falando só de casos apenas desse ano, de perseguição a cristãos, a irmãos nossos, simplesmente por eles crerem no Evangelho que eu e você cremos. Simplesmente por eles amarem a Jesus, como a gente faz aqui, e a gente se encontra semana após semana para cultuar o nosso Deus. Desde sempre, a igreja foi perseguida. Quando a gente vê Jesus falando no Sermão do Monte, em Mateus 5, verso 11, ele diz o seguinte: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eu quero que você perceba aqui que Jesus não diz que os discípulos seriam muito felizes se eles fossem perseguidos, mas quando eles fossem perseguidos, é só uma questão de tempo.
Todo cristão fiel, em algum momento da vida, vai ser perseguido. Sempre que houver um crente fiel, ali haverá a probabilidade altíssima de perseguição. A grande questão é que isso nunca vai ser suficiente para nos destruir. A igreja já foi torturada, já foi maltratada, já foi ameaçada, já foi açoitada, já foi violentada, já foi injustiçada, desacreditada, mas ela nunca acabou. Sabe por quê? Porque existe uma outra certeza que coexiste com a certeza da perseguição, que é a certeza de Jesus ser o Cristo. Jesus é o Cristo. A igreja nunca vai ser destruída, porque Jesus é o Cristo que sustenta essa igreja. E ele afirma, no texto que a gente acabou de ler, que as portas do inferno nunca vão prevalecer. As portas do inferno nunca prevalecerão. A igreja sofre perseguição desde sempre, mas é essa mesma igreja que avança contra o inferno e vence, nunca o contrário. Somos nós que avançamos. Se a perseguição é uma realidade desde sempre, a força da igreja é uma realidade ainda maior, muito mais poderosa e imutável, porque ela está firmada sobre o único fundamento que é inabalável e indestrutível: Jesus, o Messias, Jesus o Cristo. Nesse momento, desse texto que a gente leu, Jesus está com os seus discípulos. A essa altura, nessa conversa, Jesus já tinha feito muitos milagres, e eles puderam ver com seus próprios olhos. A essa altura, Jesus já tinha ensinado muitas coisas, que provavelmente mudaram a forma deles de pensar e de agir. Jesus já estava caminhando com eles há um tempo. Aqui nesse momento, Jesus já está no final do seu ministério. E ele chama os seus discípulos para uma conversa mais particular, mais próxima. E ele vai perguntar: quem que os outros estão falando por aí que eu sou? O que vocês estão ouvindo por aí? Nas andanças de vocês, nas conversas por onde vocês têm tido aí. E aí ele vai conduzir para a pergunta principal: mas vocês que têm me visto, que têm andado perto de mim, que têm ouvido da minha própria boca, quem vocês dizem que eu sou? E logo depois dessa pergunta, Jesus vai introduzir um assunto importantíssimo, que era a necessidade da sua morte e ressurreição. Para Jesus falar de morte e ressurreição, a ideia de que ele era o Cristo precisava ficar clara na mente dos seus discípulos. Pela primeira vez, Jesus vai falar agora sobre a necessidade de morte e ressurreição com seus discípulos. Com certeza, os discípulos de Jesus, aqueles 12 mais próximos, sabiam muito mais sobre Jesus do que as pessoas que só acompanhavam a multidão atrás de Jesus. E mesmo esses mais próximos, por mais que eles tivessem entendido corretamente quem Jesus era, que Jesus era o Cristo de fato, eles ainda tinham um pensamento equivocado a respeito desse Cristo, a respeito da missão desse Jesus. Jesus queria que eles entendessem que ele era realmente o Cristo, o Messias, mas não da forma como eles pensavam até então. Até então, eles pensavam que Jesus seria aquele Messias humano, cheio de autoridade terrena, um grande vencedor de batalhas, como talvez tivesse sido Davi, o predecessor deles. Aquele cara que viria para salvar Israel, que reinaria fisicamente, restauraria a nação terrena do povo, que talvez liderasse o povo judeu para a libertação do domínio do Império Romano. Mas o Messias não viria dessa forma. Jesus queria ajustar o pensamento dos seus discípulos. Os judeus nesse momento ainda esperavam um grande rei que restauraria o reino físico de Israel. E é muito significativo, a gente precisa reconhecer que Pedro aqui percebe que Jesus é o Cristo. O próprio Jesus vai falar: olha, isso aí não veio de você mesmo, foi o Pai que te revelou, é o Espírito que tem que mostrar essas coisas para que vocês entendam. No entanto, o Cristo na cabeça deles, na mente deles, ainda precisava ser corrigido. Eles não entendiam ainda que o reino de Jesus seria instaurado mediante a morte e a ressurreição desse Messias. O Messias seria alguém que passaria por dor, por sofrimento e por abandono. Esse trecho que a gente acabou de ler responde a uma das perguntas mais importantes do Evangelho: quem Jesus é? Quem Jesus é? Jesus é o Cristo, o Messias esperado, aquele de quem o Antigo Testamento todo falava.
mas ele é um Messias que precisa ser morto, crucificado, mas que vai ressuscitar. A notícia de que Jesus é o Cristo traz uma consequência que é inestimável e enche o nosso coração de esperança, ou deveria encher. A igreja existe por causa dessa verdade e se mantém, se sustenta por causa dessa verdade. E é só por isso que o inferno não tem poder nenhum contra ela. E é por isso que eu posso afirmar com toda certeza que as perseguições nunca poderão parar a igreja. Nada pode parar a igreja, queridos. Nada tem poder para parar a igreja. Sobre essa verdade de que Jesus é o Cristo, Ele edificou e continua edificando a sua igreja, e as portas do inferno nunca vão vencer. Nunca vão vencer. Essa é a melhor notícia da história da humanidade. Jesus é o Cristo. Vai continuar havendo perseguição, mas isso nunca vai destruir a igreja. Nunca vai destruir a igreja. Diante disso, eu quero destacar duas coisas para o nosso coração, nessa noite, diante do que a gente está falando. Em primeiro lugar, saber quem Jesus é, nos ajudará a permanecer firmes, apesar das perseguições, lutas ou dificuldades. Irmãos queridos, eu e você precisamos saber quem Jesus é. Jesus ser o Cristo é algo preciosíssimo. Não pode ser uma afirmação qualquer para o nosso coração. Jesus ser o Cristo muda tudo. Muda tudo. Ele se vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu quero saber de vocês. Vocês estão andando comigo, vocês estão me vendo de perto. E Simão responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito interessante aqui o desejo de Jesus de, nesse momento da caminhada, esclarecer quem ele era. Os seus discípulos precisavam entender. Já estava na hora dos discípulos terem a certeza sobre Jesus, sobre o Messias. Jesus queria que eles entendessem, de fato, quem ele é realmente. E logo depois desse episódio, Jesus vai falar pela primeira vez sobre a sua morte e ressurreição. Essa é a sua principal missão aqui nesse mundo. Pedro reconhece que Jesus era o Messias esperado, mas não tinha entendido ainda que a sua missão principal seria essa. O Messias que vai para uma cruz. Como assim? Senhor, não era esse Messias que a gente queria, não. Mas Jesus quer que os seus discípulos entendam isso. Jesus está preparando o coração dos discípulos para a compreensão correta da sua missão aqui nesse mundo. O povo, a essa altura, achava que Jesus já era alguém importante, mas alguém só importante. Um grande mestre, um sábio, um profeta que está surgindo aqui no nosso meio, alguém que ajudava efetivamente as pessoas. Quanta gente Jesus deve ter curado. Num tempo em que a medicina era totalmente precária, você ser curado de uma doença grave deve ser uma baita ajuda. E abrindo parênteses aqui, isso aqui deve ser muito parecido com o nosso tempo, não é? Pergunta para alguém que não tem a vida transformada, regenerada, quem Jesus é? Você vai ouvir todas as respostas possíveis. Foi um grande homem, foi um grande sábio. Você entra numa livraria e você vê livros falando sobre Jesus, o grande líder, o maior líder que já existiu. Será que Jesus é só isso? Jesus é só isso? Irmãos queridos, esse era o pensamento do povo. O povo não via ainda em Jesus o Messias prometido, ou se via nele o Messias, nunca poderia imaginar o Messias indo para uma cruz, como era o caso dos discípulos. O pensamento do povo era: deve ser João Batista, deve ser Elias, Jeremias, algum dos profetas, certamente alguém importante. Os discípulos mais próximos começaram a entender que Jesus não era só isso. Jesus é mais do que isso. Ele não é só um profeta, ele não é só um cara conhecido, reconhecido, não é só alguém digno de respeito e admiração. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias que haveria de vir, ele é Deus, Jesus é Deus, ele veio a esse mundo por amor a mim e a você. Irmãos, isso é glorioso demais.
É essa verdade que mantém a igreja desde sempre e para sempre. Pode até haver perseguição, mas Jesus é o Cristo, e isso é profundo e maravilhoso demais, porque isso significa que Deus não se esquece de nós. Jesus ser o Cristo significa que Deus se importa. O próprio Deus encarnou, Ele se fez homem por amor a mim e a você. Ele dá a própria vida no nosso lugar naquela cruz. Por isso Ele pode dizer, olha, vocês vão ser muito felizes quando vocês forem perseguidos pela minha causa. Vocês vão sofrer perseguição, o mundo vai odiar vocês por causa de mim. Mas eu venci o mundo, eu sou Cristo, eu ressuscitei, eu preparei lugar para vocês na eternidade. Irmão, saber quem Jesus é muda tudo. Saber quem Jesus é de fato, o que Ele representa, o que Ele significa, vai sempre nos ajudar a ficar firmes, apesar de perseguições, lutas ou dificuldades. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, é que Jesus é a certeza de que a sua igreja nunca será destruída. Jesus é a certeza de que a sua igreja nunca vai ser destruída. Ele vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Que pedra é essa que Jesus se refere? Os católicos vão entender que isso se refere a Pedro. A gente não crê assim. Essa pedra é o conteúdo da afirmação que Pedro acabou de fazer. O conteúdo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O fato de Jesus ser o Messias, o Filho de Deus, aqui no nosso meio, é o que sustenta a igreja. Jesus o Cristo é tão forte, é tão poderoso, que Ele sustenta e mantém a igreja até hoje. E pela igreja estar sustentada nele, a igreja nunca vai ser abalada. E eu posso vir aqui nessa noite, sabendo das nossas fragilidades, da fraqueza humana, da brevidade da vida, e posso te garantir, a igreja nunca vai ser destruída. Porque é Jesus quem sustenta essa igreja. Pelo contrário, é a igreja que avança, é a igreja que marcha, e o inferno é que não prevalece. As portas do inferno nunca poderão vencê-la. A igreja é forte pelo fato de estar em Jesus. É a igreja que caminha, é a igreja que avança, é a igreja que entra no inferno e tira as pessoas de lá, e tira da escravidão, e tira da podridão, e tira da morte, pelo poder de Cristo. A igreja que tem o poder de Deus nesse mundo, porque Jesus é o Cristo. Só por isso ela nunca vai ser abalada. Só por isso. Isso não significa que a gente nunca vai passar por provações, lutas ou dificuldades. E isso significa que não existe provação, luta ou dificuldade que nos impeça de sermos dele. E isso significa que não existe provação, luta ou dificuldade que nos separe do seu amor. Irmãos, vocês sabem como os apóstolos, os discípulos de Jesus morreram no primeiro século? Marcos morreu em Alexandria, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado numa oliveira lá na Grécia. Pedro, o apóstolo, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, e ele pediu para ser assim, porque ele não se considerava digno de morrer igual ao seu mestre. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Filipe foi enforcado na Frígia. Bartolomeu foi esfolado vivo. André foi preso numa cruz, e ele pregou da cruz aos seus perseguidores até morrer, até dar o último suspiro. Tomé teve o corpo transpassado lá na Índia, em Coromandel. Matias foi primeiro apedrejado, depois decapitado. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus lá em Salônica. Paulo, o apóstolo, foi decapitado por ordem de Nero, imperador de Roma na ocasião. E muitos outros deram a vida pelo evangelho e pela igreja. E ainda assim, a igreja permaneceu. Ainda assim, o reino permaneceu. Irmãos, como a gente falou antes aqui, sempre que houver um crente fiel, ali haverá uma probabilidade altíssima de perseguição. A igreja já foi torturada, a igreja já foi maltratada, a igreja já foi ameaçada, já foi açoitada, já foi violentada, já foi injustiçada, desacreditada, mas ela nunca acabou. Nós estamos aqui essa noite, celebrando o nosso Salvador. Apesar de todos os esforços humanos e demoníacos, nada pode parar a igreja.
Nada vai parar a igreja. O Império Romano não parou a igreja. Os bárbaros que dizimaram o Império Romano não pararam a igreja. Os muçulmanos não pararam a igreja. O comunismo da União Soviética não parou a igreja. O nazismo alemão não parou a igreja. Não é a Coreia do Norte, nem a China, nem a Nicarágua que vão parar a igreja. Muito menos o Covid ou qualquer ideologia pós-moderna do inferno, cheia de viés político. Nada vai parar a igreja. Nada vai parar a igreja, porque nada pode parar a igreja. A igreja nunca vai ser destruída, porque Jesus é o Cristo que sustenta a igreja. Ela nunca foi abalada e nunca vai ser. Os formatos podem mudar, os tempos podem mudar, as culturas também. Apesar da perseguição sempre existir, desde que a igreja existe, o nosso Deus permanece o mesmo. O seu poder permanece o mesmo. A sua palavra de que o inferno não prevalecerá continua a mesma. A boa notícia é que a perseguição vai durar só até Jesus voltar. Quando a gente lê a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 12 ao 14, a gente vê o seguinte: ele aqui estava escrevendo para irmãos que sofriam perseguição por causa do evangelho, tá? E ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria enorme, grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Um pouco mais à frente, capítulo 5, verso 4, ele vai dizer: quando se manifestar o Supremo Pastor, quando ele voltar para buscar a sua igreja gloriosa, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E aí não vai ter mais dor, e aí não vai ter mais sofrimento, e aí não vai ter mais perseguição. Nosso Jesus vai reinar gloriosamente por toda a eternidade. Vai haver perseguição ainda, mas isso só vai acontecer até Jesus voltar. Até lá, o que vai manter o nosso coração firme, cheio de esperança, é o fato de Jesus, o purificador, ter pago o preço pelos nossos pecados na cruz. Por isso não há o que temer. Se tirarem a sua vida, tiraram só a sua vida terrena, caída aqui. Você vai viver eternamente. No momento que você fechar os seus olhos nesse mundo, o seu coração parar de bater, você parar de respirar, você vai olhar face a face do seu Salvador. Eu não sei vocês, mas esse é o momento que eu mais espero com toda a minha vida. Jesus é o Cristo. Nós nunca seremos abalados. Nós somos a sua igreja. Assim como os apóstolos e a igreja ao longo de toda a história, a gente vai continuar cultuando, ainda que tentem tirar a nossa voz. A gente vai continuar adorando, ainda que nos prendam. A gente vai continuar exaltando o nosso Senhor, ainda que a gente seja mutilado ou torturado ou corra risco de morrer. Ninguém pode impedir o nosso coração de amar o único e suficiente Salvador. Nada pode separar a gente desse amor tão perfeito, tão lindo. Jesus é a certeza de que a sua igreja nunca será destruída. Sobre essa afirmação, sobre essa verdade, Ele vai edificar a sua igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Essa é a verdade que sustenta a igreja e que faz a igreja avançar. E a gente vai continuar avançando até o último dia da nossa vida nesse mundo caído. Diante disso, eu queria fazer 2 aplicações para a gente. Como que a gente traz isso para a nossa vida? Especialmente diante desse dia. A primeira delas é: lembre-se sempre da igreja perseguida. Lembre-se sempre da igreja perseguida. A gente não pode se esquecer dos nossos irmãos que têm sofrido perseguição nesse momento. Quando eu leio notícias como essa, que um bebezinho de 2 anos foi condenado a uma prisão perpétua, quem está cuidando dessa criança? Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 6 meses, eu não consigo imaginar ela longe dos meus braços. Eu estou falando da realidade de hoje, não é de 2000 anos atrás, não. Muitas cartas no Novo Testamento foram escritas aos irmãos que viviam intensa perseguição e precisavam de encorajamento.
Eles precisavam ser lembrados constantemente do que Jesus havia sofrido e do que Jesus havia feito por eles. Essa era a esperança desses irmãos. Além disso, sempre que a igreja era perseguida, todos os irmãos da igreja, daqueles que sofreram perseguição, se lembravam desses irmãos. Outros irmãos recebiam esses perseguidos nas suas casas, ajudavam nas necessidades, eles oravam um pelo outro continuamente. Isso precisa nos ensinar hoje a nos importar com esses queridos irmãos que têm sido perseguidos da mesma forma covarde e injusta. Irmãos, em algum momento, a perseguição feroz pode acontecer contra a gente. E eu acho que ela está muito próxima de acontecer. E pode ser que nós precisemos desses irmãos para nos ajudar também. Irmãos que se lembrem da gente, que orem por nós. Eu creio que todos nós passamos por perseguições em algum nível. Sempre que a gente é fiel a Jesus, sempre que você se levantar com fidelidade a Cristo, em qualquer lugar onde você esteja, eu creio que em algum nível você vai sofrer perseguição. Mas, logicamente, a perseguição que a gente sofre aqui não chega nem perto da perseguição que os nossos irmãos sofrem em países muçulmanos ou comunistas, por exemplo. Mas não chega nem perto, a gente não faz ideia do que os nossos irmãos nesses países enfrentam hoje. Então, querido, lembre nas suas orações, especialmente de países como a Coreia do Norte, Somália, Iêmen, China, Índia, países árabes. Aqui na América, Nicarágua, Cuba, México, são países que são os países mais perseguidos por conta do Evangelho. Você pode depois olhar isso com mais detalhe no site da Portas Abertas. Você pode colocar aí? Ah, está ali já, né? portasabertas.org.br. Se você quiser saber, tem uma lista dos países que mais perseguem cristãos. Alguns estão perto da gente. A gente precisa orar por esses irmãos. Sempre que um irmão sofre, nós sofremos juntos. Por isso a gente precisa lembrar sempre desses queridos. A gente precisa continuar orando pela vida deles. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a razão da nossa esperança. Nada pode mudar essa verdade. E Jesus é o Cristo da igreja perseguida também. Ele nos une nessa causa. E aí a gente vai para o segundo ponto, a segunda aplicação. Se você faz parte do corpo, se você é irmão em Cristo, pelo que Jesus fez por você, saiba que a perseguição contra os seus irmãos é um problema seu também. É um problema meu também. O que está acontecendo com nossos irmãos lá em outro país, bem distante do nosso, é um problema nosso, hoje. A perseguição vai vir para todos aqueles que seguirem Jesus fielmente. E é óbvio, se a gente estiver em Cristo, não há motivos para a gente temer, não há motivos para a gente se preocupar, para a gente se desesperar. Mas como a gente acabou de falar, existem irmãos atualmente passando por perseguições muito piores, infinitamente piores hoje. E o que eles estão sofrendo, nós precisamos sofrer também. Olha que coisa interessante, quando Jesus fala com Paulo, antes de Paulo se converter, ele era chamado de Saulo. Ele estava a caminho de Damasco. A palavra de Deus vai dizer que ele respirava ameaça contra os cristãos naquele tempo. E ele estava indo para Damasco para fazer algo sanguinário. Ele queria destruir mesmo, prender e matar quem era crente, quem se dizia seguidor do caminho. No meio do caminho, Jesus para ele e é o momento da conversão dele. E depois ele se torna quem a gente conhece hoje e sabe, por todas as suas cartas, pela sua vida. O que Jesus fala para ele no meio do caminho? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava indo atrás de crente. E Jesus para ele e fala, Paulo, você está me perseguindo. Por que você está fazendo isso? Você está mexendo com esses cristãos? Eles são meus. Jesus se refere àqueles irmãos como a ele próprio. Se nós somos irmãos hoje, eles são irmãos nossos. Estão perseguindo a gente, em outro país agora. Estão me perseguindo, estão te perseguindo lá agora, em outro país, nesse momento. Por isso a gente não pode se esquecer de orar sempre por eles. A gente nunca pode se esquecer desses irmãos. A ideia é, mexeu com um, mexeu com todo mundo. Mexeu comigo. Mexeu contigo. Está todo mundo junto nessa. E por isso também a gente não pode ser inocente diante de ideologias ou religiões que têm no seu cerne a perseguição contra a igreja.
A gente não pode ser inocente diante do islamismo, diante do comunismo, diante das pautas progressistas e demais. É por isso que a gente, no momento de eleição, fica tão preocupado. A gente não pode ser inocente diante de ideias, ideais, que tem na sua concepção perseguir crente, perseguir a igreja. Irmãos, a igreja nasceu, permaneceu e vai seguir firme até o fim, porque Jesus é o Cristo. O que importa é a glória do nosso Salvador, não são as nossas demandas diárias, não são as nossas necessidades. É claro, não há motivos para preocupações, só que não é sábio a gente querer passar por perseguição, não é sábio. Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que no fim viriam tribulações. E qual a orientação que Jesus dá para eles? Você consegue encontrar isso em Marcos, capítulo 13, versos 17 ao 19. O próprio Jesus falando para os seus discípulos. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Jesus está falando, olha, vai acontecer, vai vir uma tribulação pesada, mas orem para que seja minimizada pelo menos. Ora para que não seja no inverno. Cara, vai ser terrível para as grávidas e as que estiverem amamentando. Olha só, ouve o que eu vou falar para vocês. Orem, sejam sábios, porque se Deus tirasse sua mão, meu amigo, ninguém ia aguentar. Ninguém aguentaria. Ninguém aguentaria. Não é sábio querer ir para o meio de uma perseguição. Não é sábio. Não dê munições ao inimigo para que ele possa perseguir você como cristão com base na lei humana. Não dê munições para que as pessoas aí de fora possam ir atrás de você com a aprovação majoritária da cultura do nosso tempo. Por isso que, como igreja, a gente precisa se levantar sim. Se não estiver sendo pesado para a gente agora, nesse momento, eu te garanto que está sendo muito pesado para os irmãos que já estão sofrendo nesse nível. A gente precisa estar atento, gente, como igreja. A igreja de Cristo é uma só. Todos nós somos irmãos de todos os lugares, de todas as línguas, de todos os tempos. Se eles lá estão sofrendo por amor a Cristo, isso é uma preocupação minha e deve ser uma preocupação sua, como irmão também. Essa é uma causa nossa, é uma causa da igreja. Lembra que Jesus se importa. Jesus falou isso, foram palavras suas. Ó, você está perseguindo o meu povo, você está me perseguindo. Você está me perseguindo. Se nós queremos ser seguidores de Jesus, a gente tem que ter esse mesmo coração. Quero concluir dizendo que a realidade da perseguição é terrível. Perseguição não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Jesus ensina a gente a ser feliz e bem-aventurado quando a gente estiver em meio a uma situação assim. Não é que ela vai trazer alegria para o nosso coração, é óbvio. Para a gente entender que a gente está sendo perseguido por uma causa maior. Um dia isso vai acabar, ele vai voltar e toda dor vai ter fim. Mas Jesus fez vários alertas aos seus discípulos sobre essa questão. A perseguição veio desde o início da igreja. E o que enche o nosso coração de esperança é que Ele é o Cristo. E essa realidade é muito maior do que qualquer perseguição, tragédia, maldade ou caos. Hoje nós somos salvos, hoje nós somos perdoados, nós somos regenerados, justificados, amados. Hoje nós somos a igreja que vence o inferno, porque Jesus é o Cristo. E sobre essa verdade Ele vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno nunca vão vencê-la. É muito interessante que Jesus ensina isso aos seus discípulos, e no fim, Ele vai mesmo para uma cruz. Jesus vai para uma cruz, Ele morre e ressuscita, como Ele tinha dito. 2000 anos se passaram. Isso que Jesus falou aos seus discípulos, ensinou e que a gente está falando essa noite toda aqui, não foi uma conversa que a gente ouviu ontem dele, e agora a gente está aqui cheio de esperança no nosso coração. Pô, tomara que isso seja verdade. Irmãos queridos, tem 2000 anos de história que comprovam o que Jesus falou. Em 2000 anos, a igreja não foi vencida. Em 2000 anos, a igreja permaneceu, prevaleceu contra o inferno. Você tem noção de quantas religiões e quantas seitas
existiram nesse período de 2000 anos e elas já morreram. Você tem noção de quantas pessoas importantes surgiram nesses 2000 anos e hoje você não sabe nem o nome dessas pessoas? E a igreja está aqui, a igreja está firme, a igreja permaneceu. As palavras de Jesus há 2000 anos estão se concretizando e vão se concretizar até o fim. A igreja continua, a perseguição também, mas nunca com o poder para destruir aquilo que Jesus sustenta com o poder da sua vida e da sua obra. Jesus passou pela pior dor, pelo pior sofrimento, pelo abandono impensável. O Deus Trino, vivendo um relacionamento perfeito desde a eternidade, nesse momento, essa relação se rompe. A gente não faz ideia do que é esse abandono que Jesus sofreu. Quando você se sente abandonado na sua casa, no seu dia a dia, na sua solidão, não é esse abandono que Jesus sentiu naquele momento de Getsêmani, não. A gente não faz ideia. A igreja perseguida ainda vai viver momentos de dor e sofrimento, mas nunca de abandono. Nunca de abandono, porque o abandono do Messias foi suficiente para que a igreja seja hoje sempre habitada e um dia ressuscite em glória para viver eternamente. Eles podem continuar tentando, eles vão continuar tentando, na verdade, parar a igreja. Só que não apenas a história mostra, mas a palavra confirma que nunca vão conseguir. A igreja nunca vai parar. A igreja nunca vai ser destruída. A igreja é imparável, porque Jesus é o Cristo. E Ele vai continuar sustentando essa igreja amada, essa noiva desejada, até o grande dia em que Ele vai voltar e vai dar fim a essa era. E a gente vai viver eternamente na sua presença. Mas até lá, nós não podemos nos esquecer dos nossos irmãos que ainda sofrem perseguição. E nós precisamos saber que essa preocupação é de todos nós. É da igreja de Cristo. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Muito obrigado por esse amor, obrigado pelo seu poder que é dado a nós como igreja, como povo teu, Senhor. Ajuda a gente a permanecer firme diante de qualquer possível perseguição, diante de dificuldades da vida. E, ao mesmo tempo, eu quero orar agora pelos nossos irmãos, Senhor, que estão agora correndo o risco mesmo de morrer, simplesmente porque amam o Senhor e querem viver para a sua glória. Cuida da sua igreja nesses lugares em que a perseguição é feroz, Senhor. E dá força para a gente, coragem, para se essa perseguição acontecer, enquanto ainda nós estivermos vivos nesse mundo, que a gente nunca negue o seu nome, Senhor. Que a gente siga firme até o fim, como muitos na história da igreja fizeram. Que a certeza da eternidade e daquilo que você fez por nós, Jesus, sempre seja a razão da nossa esperança. Até o nosso último dia, Senhor. No seu nome é que eu oro e peço assim. Amém.